E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa segunda parte da aula de geografia de hoje. E nessa segunda parte, a gente vai abrir a nossa apostila na página 152, no textinho O Uso do Solo no Vale do Paraíba. Né? Então, a gente viu que lá no Vale do Paraíba, né, o vale entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, foi feito o plantio, né, o cultivo do café e vai se estender até a província de São Paulo, tá bom? Como você concluiu pelo experimento anterior, em áreas desmatadas e de relevo íngreme, se o plantio for feito de forma incorreta, as chuvas arrastam para a parte mais baixa do terreno as camadas férteis do solo, né? No caso seria a erosão, tornando-o improdutivo. Então a gente viu que o cultivo do café no Vale do Paraíba, né, nas encostas, lembra, o Vale do Paraíba, ele é composto por serras. Tem a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Né? Nas encostas dessa serra é onde foi cultivado o café. Porém, entre os anos de 1820 e de 1850. Porém, esse cultivo do café nessas áreas, ele não foi feito usando a curva de nível. Mas o que seria a curva de nível mesmo? Né? A curva de nível é aquele tipo de planta, é onde eles colocam, né, em um terreno íngreme, um terreno inclinado, algumas camadas, como a gente viu naquela experiência do vídeo anterior, tá? E essas camadas, então, faz com que na hora que chova, tá, a água ela não bata nessas camadas e desçam, né, e deslize, arrastando com ela, né, para a parte mais baixa do terreno, as camadas férteis do solo. Então, quando está em curva de nível, a água ela vai cair, né, vai bater nessa encosta e ela vai descendo como se fosse uma escada, tá? E o solo vai absorvendo essa água. Quando não tem a curva de nível, essa água da chuva ela vai bater no solo e vai arrastar para a parte mais baixa do terreno as camadas férteis do solo, né? No caso seria a erosão. E conforme ela vai arrastando para a parte mais baixa do terreno, a camada fértil do solo, vai deixando o solo improdutivo, né? Vai deixando ele sem vida. Ok? Então, no Vale do Paraíba, né, entre os anos de 1820 e de 1850, o cultivo do café não se usou a curva de nível, não usou-se aquelas camadas. Foi plantando, né, de forma desordenada e conforme a chuva vinha, ia arrastando para a parte mais baixa do terreno, toda a fertilidade do solo, tá? Tornando ele improdutivo. Observe como isso aconteceu nas plantações de café nas encostas do Vale do Paraíba. Então, olha só, né? A gente pode ver que esse terreno ele é íngreme, né? Ele é inclinado. Então, aqui a plantação de café, tá? Percebam que está chovendo. Então, conforme a água da chuva, né, ela bate, né, nesse solo, nesse terreno, ela vai causando uma enxurrada, ela vai levando, né, toda a fertilidade do solo até a parte mais baixa. E percebam que a parte mais baixa aqui, né, nessa representação é um rio. E no caso isso é o assoreamento, vai colocando, né, toda essa terra, né, lá no fundo do rio, fazendo com que abaixe, né, que diminua o volume das águas do rio, tá? Então olha só como é prejudicial quando se faz uma plantação sem a utilização da técnica de curva de nível. A água da chuva, na hora que ela bate nesse solo, ela arrasta para a parte mais baixa dele, toda nessa terra e com essa enxurrada, leva toda a fertilidade do solo, deixando ele improdutivo, tá bom? O uso inadequado do solo tornou-o infértil e incapaz de sustentar as plantações de café. Então, o uso inadequado, por conta deles não plantarem, né, usando a curva de nível, vai tornar, né, o solo infértil e incapaz de sustentar as plantações de café do Vale do Paraíba.
Consequentemente, as fazendas e a riqueza do Vale do Paraíba foram arruinadas. Então, por conta da improdutividade do solo, tá? Ao longo das plantações de café, as fazendas e a riqueza do Vale do Paraíba, ela vai sendo arruinada, tá bom? Você sabia? Relevos com declividade também podem ser utilizados para a agricultura. Então, relevos íngremes, né? Relevos inclinados, eles também podem ser utilizados para a agricultura. A melhor técnica para se plantar em relevos assim, sem prejuízo para o solo e para o meio ambiente em geral, é a curva de nível. Então, em terrenos íngremes, né, em terrenos inclinados, a melhor técnica para se plantar, para praticar agricultura, é a utilização da curva de nível, né? Colocar camadas, uma camada sobre a outra, ok? Essa técnica consiste em criar nas encostas terraços, olha só, são uma técnica de conservação dos solos destinada ao controle da erosão, que acompanham a declividade do relevo. A água da chuva, em vez de escorrer pela encosta, penetra no solo, minimizando a erosão. Assim, as curvas de nível protegem os solos e os rios. Então, olha só como é importante o uso da curva de nível, né? Colocando essas camadas, esses terraços, né? Em um terreno inclinado, né? Em um terreno íngreme, vai fazer com que na hora que chova, essa água da chuva, em vez de ela escorrer, né, para a parte mais baixa desse terreno, ela vai penetrar no solo, certo? No caso, e vai minimizar a erosão, tá? Vai fazer com que o solo não perca sua fertilidade tão rápido. Então, né, o uso da curva de nível, ele é essencial, porque ele vai proteger o solo, né? E também os rios, tá? Porque como a gente viu aqui, olha só, tem um rio que fica bem embaixo, né? Na parte mais baixa desse terreno fica um rio. Então toda essa terra que a chuva vai levar, vai parar lá no fundo do rio, tá? Vai fazer com que o rio, então, ele perca, né? Ele diminua o seu volume. Ou senão, né? Conforme chova, vai fazer com que aconteça até uma enchente, ok? Então é muito, muito importante que seja usada a curva de nível, né, em um terreno íngreme. Ok? Depois, né, vocês vão fazer a atividade 2. A cafeicultura levou riqueza e progresso para o Vale do Paraíba. Porém, essa prosperidade só durou cerca de 50 anos. Primeiro, explique a causa da decadência econômica do Vale do Paraíba no século XIX. Então, por que no século XIX o Vale do Paraíba vai acabar sendo arruinado, né? Vai acabar entrando em decadência economicamente? Acabei de falar, hein? E 2, o que poderia ter evitado esse declínio? Então, o que poderia ser feito que, né, que acabaria evitando essa decadência do Vale do Paraíba? Olha só, hein? Prestem bastante atenção, leiam o textinho dessa aula que vocês vão pegar facinho essas respostas. Por fim, vocês vão fazer o em casa, tá? Olha só. Nomeie as técnicas utilizadas em cada imagem e explique as consequências de cada uma delas para o solo e a continuidade das plantações nas fazendas. Então, vocês vão nomear as técnicas, né, da imagem 1 e 2, utilizadas em cada uma dessas imagens, vão explicar as consequências de cada uma delas para o solo e para a continuidade das plantações das fazendas. Beleza? Então essa vai ser a nossa aula de hoje, de geografia. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Se ficou alguma dúvida, anota, como eu já falei para vocês, no cantinho da apostila, no post-it, no caderno. E na nossa aula ao vivo, vocês tiram elas com o tio Lucas, beleza? Então eu vejo vocês na nossa aula ao vivo, por conta, né, que essa aula ela foi um pouco mais longa, com bastante conteúdo. Eu peço que de verdade todo mundo assista a nossa aula ao vivo, porque vai ser importante para esclarecer essas dúvidas, né, sobre o uso da curva de nível, né, a erosão,
Enfim, é muito, muito importante que vocês, né, que vocês tirem todas as dúvidas. Caso vocês entenderam tudo, tudo bem. Mas caso ao contrário, é importante que vocês tirem essas dúvidas com o tio Lucas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e até mais tarde na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!